Fala meus filhos, como vocês estão? Espero que bem, né? Nos últimos dias eu estou postando alguns shorts e um deles eu destacava o maior problema de Kimetsu pra mim. Contudo, existem outros problemas que eu não conseguiria apresentar em um vídeo de 1 minuto. Então nesse vídeo eu vou falar sobre esses problemas. E antes que você, fanboy de Kimetsu, venha me xingar, não, eu não vou falar mal da obra, é apenas uma crítica construtiva e uma visão que eu tenho sobre a obra, é minha opinião, e isso não torna a obra ruim de jeito nenhum. Ufa! É bom eu avisar agora no começo do vídeo, porque se eu deixar pro final, sei que a maioria não vai ver e vai vir me xingar. Então calma, fi, calma. Então bora lá falar desses problemas, né? Vamos começar falando sobre o sistema de patentes e como ele é o conceito mais inútil de toda a obra. Ele foi introduzido para sugerir uma hierarquia complexa dentro de esquadrão de caçadores de Oni, mas ele acabou sendo bem relevante, já que o enredo ele se concentrou apenas nos protagonistas e nos Hashiras, e mesmo entre os Hashiras, alguns membros não foram bem desenvolvidos. Tipo o Sanemi, o Himejima, que eles até tiveram um desenvolvimento na luta contra o Lua número 1, mas o Obanai, ele, coitado, só foi explorado nos 45 do segundo tempo. Oh meu Deus, que dó que eu tenho do meu menino, eu queria saber mais de você, meu filho. Também, Tokita, Mitsuri são bons exemplos. A Mitsuri ela não tem uma lore tão complexa, mas eu também não acho isso tão ruim. Mas vale a pena destacar, porque próximo dos outros Hashiras, que tem um pouquinho mais de destaque, esses são mais esquecidos. Imagine se tivéssemos sido apresentados as outras 10 patentes. Sim, você ouviu muito bem. São 10 patentes, que eu não faço nem ideia do nome delas. A única patente que eu sei do nome é uma patente que seria, eu acho que a 11ª, que é a Tsuguko, que eles eram os sucessores de um pilar caso ele falecesse ou abdicasse do cargo. Eu sei que a Kanao era um Tsuguko, que o Tanjiro também era pra ser um Tsuguko. Eu não sei se eu considero o Tanjiro um Tsuguko, mas sim, eu sei que o Tanjiro foi, entre aspas, um Tsuguko e que a Kanao era um Tsuguko, mas isso não afeta em nada o Grêmio, né? Mas não apenas os caçadores e toda a sua hierarquia foi mal desenvolvida na obra, mas também os vilões e a hierarquia dos vilões, principalmente os Luas inferiores. Mano, a gente só teve 3 Luas inferiores sendo apresentados assim, foi o ex-Lua inferior 6, o Lua inferior 5 e o Lua inferior 1. Eu sei que teve algum spin-off do mangá que contava um pouco sobre o Lua inferior 2, mas como ele não faz parte do enredo principal, eu estou pouco me fudendo. Foda-se! Foda-se! Tanto que prova da falta de exploração deles é quando começa o arco do Trem Infinito e simplesmente todos eles são mortos, só sobrando o Lua inferior 1. Isso foi uma forma inteligente, na minha opinião, de cortar caminho e acabar com a enrolação, pro anime ele não se prolongar muito e se enrolar, mas da mesma forma eu acho que tipo, você jogou fora uma parada que seria muito legal da gente ver. Claro, vale a pena dizer que até mesmo os Luas superiores não foram tão desenvolvidos, tendo motivações e histórias em alguns casos bem rasas, mas graças a Deus, pai, meu Lua favorito, que é o Akaza, foi, dentre todos, o que teve o desenvolvimento ali mais completinho pra mim. Diferente do Doma, o Lua número 2, que teve um plot, na minha opinião, bem raso, que só serviu como uma espécie de tapa-buraco entre o trio monstro dos Luas, servindo como uma forma de dar uma motivação a mais ao Inosuke, mas o Inosuke é um personagem que eu vejo ele funcionando sem ter uma motivação grandiosa por trás, sem ter uma lore que conectasse ele aos demônios. Ele, sendo da forma que ele é, já é perfeito e ele já se encaixa totalmente dentro daquele universo maluco de Kimetsu. Mas eu achei legal a trama, não é a das melhores, mas como eu disse, eu acho que não faria diferença se não tivesse. Contudo, nenhum personagem, nenhum Lua, nenhum Hashira, ninguém dentro dessa porra dessa obra consegue superar a insignificância do Lua Superior 5. Eu não conheço um ser humano que gosta dele e eu não gosto dele como qualquer ser humano normal. Olha, ele não tem lore, ele não tem uma motivação interessante, a sua luta é uma das mais sem graças, sem emoção, comparado com a luta contra o Lua Superior 6 ou contra o Lua Inferior 5.
Ele poderia ter sido bem mais interessante. Eu achava o design dele legal, todo aquele conceito do poder dele com os jarros, com a questão de arte, mas ele é só um personagem que ele é o Doma 2, pois o Doma era cruel por não ter sentimentos. No número 5 era apenas cruel por ser cruel, não tinha muito nada além disso, era tudo pela arte. E ele foi derrotado bem facilmente em relação a todos os Luas superiores, então ele ganha aqui o destaque de pior personagem de Kimetsu. Então o que eu quero dizer como sendo um problema dentro desse tópico? Que a gente teve muitos personagens sendo apresentados, muito deles interessante, tanto em design, poder, personalidade, mas nenhum deles teve um bom aprofundamento, porque como eu disse, fora do grupo dos protagonistas, ninguém teve seu devido destaque. E nesse tópico eu vou ter que ser advogado do diabo e falar que eu não considero isso um ponto negativo. Por quê? Por quê, Rodrogers? Por quê? Porque a história não foca em romance, tá ligado? Embora sim existam pares românticos, eles são apenas mencionados. Os únicos romances que a gente pode dizer que foi minimamente desenvolvido foi o do Uzui com suas 3 esposas e o da Mitsuri Kobanai, que apesar de sucinto e bem discreto, conseguiu me emocionar no final da obra. Aquela cena, ai, meu Deus, aquela cena, puta que pariu, velho. Como a autora dessa obra é uma filha da puta às vezes, velho. Às vezes fica, eu olho pra ela e olho pra Gege e eu falo, caralho, vocês competiram pra me deixar triste, deprimido. Puta merda, viu, cara? Só que os outros pares, eles só se formaram após o fim da obra, com seus relacionamentos se desenvolvendo fora das câmeras. Pois não era relevante pra trama. Não importava se o Tanjiro ia ficar com a Kanao ou se o Zenitsu ia ficar com a Nezuko. Não importava. A trama estava focado em matar demônio, em sentar pau em demônio. Pra que vai ficar focando em romance sem motivo? A obra já tá rushada. Se fosse focar em romance, caralho. Porra! E olha, eu sou um amante de romances. Eu amo anime de romance. Mas não tinha necessidade em Kimetsu. Na minha opinião, realmente zero necessidades. Então, apenas o fato de sugerir ou mencionar algum tipo de interesse entre os personagens já foi o suficiente. Não precisava de nada além disso, não. Para de reclamar, para de ser chato também. Ah, vou tomar no cu, caralho, tá carente, compra um hamster, porra. Nesse tópico eu vou falar sobre algo que Kimetsu faz muito bem, que é criar plot armor ou armadura de enredo, o que, caso você não saiba, é um dispositivo de enredo em que um personagem fictício é preservado de certos danos devido à sua necessidade de permanecer na história. Mas tudo bem, isso existe em diversas obras, em Naruto, Dragon Ball, One Piece, em obras que não sejam mangás, também em filmes, séries. Só que, em Kimetsu, isso foi se tornando tão comum que o medo de algo acontecer com um trio de protagonistas acaba desaparecendo. Sumiu! Por exemplo, vamos pegar lá pelo episódio 19, onde a gente estava tendo a luta do Tanjiro contra o Lua Inferior 5. Nele, a gente sente medo pela vida dos personagens, pois eles estão enfrentando inimigos muito poderosos que eles não conseguem rivalizar, né, suas forças. Tanto que o Tanjiro nem chega a vencer a batalha, tendo que ser salvo pelo Tomioka. E aí a gente segue pro próximo arco, mesma coisa, a gente vê um inimigo muito difícil de enfrentar e os protagonistas estando completamente impotentes no momento em que o Akaza aparece. E quando a gente vê que o Akaza ele tá rivalizando com o Rengoku, a gente sente medo, pois ali a gente tá vendo quem deveria ser uma elite dos caçadores não conseguindo lidar com a elite dos demônios. E quando vem a morte do Rengoku, aí sim a gente fica com um estado de alerta máximo. Porque a gente se pergunta, meu Deus, e os próximos inimigos que vão vir? Como que os protagonistas vão lidar com as próximas ameaças? Porque, porra, nessa luta eles não conseguiram fazer nada, tá ligado? Eles só conseguiram assistir ela. E aí, chegamos no Distrito da Luz Vermelha, a gente vê que os personagens evoluíram tanto em habilidade quanto em experiência, e eles conseguem ajudar mais na luta, o que é algo muito interessante que é dito até pelo Tanjiro mais pra frente para o Genya, que
Pessoas que são fracas em uma batalha de pessoas fortes acabam sendo úteis também, pois o Lua ele só vai se focar em 1 ou 2 inimigos, mas o foco principal dele vai estar no inimigo mais poderoso. Então, aquele que for mais fraco pode ter sim um valor na vitória. Ele pode realizar uma ação que vai ser decisivo para o resultado da batalha. Só que quando a gente chega no Arco dos Ferreiros, esse senso de perigo some, pois vemos 2 Luas sendo derrotados com certa facilidade em relação ao anterior, e ainda temos vários momentos em que o roteiro ajuda o grupo dos principais, fazendo eles sobreviverem a coisas que não seria possível, e isso vai ficar ainda mais visível no último arco. Por exemplo, um fato que eu gosto de citar, o Tanjiro nem ter se ferido direito na luta contra o Akaza, tá ligado? Por mais que ele esteja junto com o Tomioka, pra mim não fez tanto sentido aquilo, não teve tanta emoção como deveria ter tido. Momentos em que o Inosuke, a Kanao acabam escapando da morte na luta contra o Doma. Então, são certos momentos assim que acabam pesando um pouco nessa questão de tornar uma batalha muito boa, sabe? Então, isso acaba pesando um pouco e fazendo se tornar um ponto negativo dentro da obra. Porque depois chega a luta contra o Muzan, e a gente viu que teve algumas baixas ali, mas o grupo dos protagonistas continua intacto. Aqueles que se feriram, tipo Inosuke, Kanao, o Zenitsu, eles estão praticamente bem pra lutar contra o Muzan, sabe? Pra mim não faz tanto sentido isso. Eu acho que o problema foi que eles saíram da luta contra os Luas superiores e foram direto pra luta contra o Muzan. Não teve um espaço de tempo ali para eles se recuperarem de verdade. Então acreditar que eles conseguiram vencer o Muzan com a facilidade que eles tiveram, eu acabo não engolindo tanto. Então eu acho o final de Kimetsu meio ruim em relação com toda a obra, sabe? Não é um final péssimo, é só um final que eu acho que é muito sem sal para Kimetsu. As lutas são perfeitas, são épicas, né, maravilhosas, mas o impacto que traz no final não é tão grandioso. Sim, a gente teve muitos personagens que morreram, conseguiram me emocionar da mesma forma, só que ainda assim eu acho que faltou o impacto da gente ver um sacrifício maior da parte dos protagonistas da história, entende? Então eu acho que às vezes muitas coisas acabam surgindo ali que acabam ajudando demais o Tanjiro. Tipo a respiração do sol, né? O fato dele ter resistido muito à possessão do Muzan. Tem sim a questão que injetaram a cura de demônio nele, mas mesmo assim, sabe? Tipo, sempre surge uma solução pro Tanjiro continuar. E, porra, tá no final da obra. Se acontecesse do Tanjiro morrer, ele não precisava estar na obra ainda pra ela fluir. Também, não era necessário o protagonista ter morrido. É só um exemplo. Assim, quando chegamos no próximo do último arco, a gente teve novos conceitos sendo apresentados, como a marca do caçador, o mundo transparente, as lâminas vermelhas. Tudo isso para aumentar a força dos caçadores, mas elas são apresentadas tão rapidamente, com uma explicação tão rasa, que, sabe, como eu disse, se torna difícil de engolir o final de Kimetsu e a facilidade que eles conseguiram lidar com uma ameaça que existe há séculos. Mas todos esses problemas que eu citei no vídeo, desde a falta de exploração de certos personagens, desde a falta de química dos casais, dessa questão do plot armor, da falta de emoção, as explicações rasas, vem do maior problema de Kimetsu mesmo, né? Que foi a rápida finalização. Ela deixou muita brecha na história, deixou muitos conceitos poucos desenvolvidos e desperdiçou inúmeros personagens e plots que poderiam ter levado para momentos mais impactantes. Por exemplo, se tivessem desenvolvido mais a relação do Zenitsu com Kaigaku, eu acho que a luta final teria sido ainda mais interessante do que ela já foi, sabe? A gente teria um personagem com uma motivação além daquela simples explicação que a gente teve. Se tivesse um desenvolvimento maior, um relacionamento que fizesse a gente se apegar ao Kaigaku ou se apegar ao relacionamento dos dois, tudo isso teria sido muito mais grandioso. Então, com todos esses pontos apresentados, vamos seguir para a conclusão. A Cleide sem calcinha. E aqui, né, na parte da conclusão, eu nem escrevi roteiro. Primeiro, por preguiça. Segundo, porque eu tô enrolando demais pra lançar esse vídeo. Eu já tô editando ele há muito tempo. Eu já tava com preguiça de escrever a conclusão. E eu vou concluir aqui no improviso, né? Vocês podem até perceber pela minha voz que eu acabei de acordar. Mas enfim.
Nesse vídeo, eu queria falar sobre o maior problema de Kimetsu, mas dentro deste problema surgem 300 outros problemas dentro da obra, e com problema não significa que a obra ficou ruim, como eu já disse várias vezes no vídeo. Mas como a obra terminou de uma maneira muito rápida, muitas coisas ficaram pelo caminho, sabe? Muitas coisas ficaram pouco explicadas, poucos personagens chegaram realmente a ser desenvolvidos. A gente não pode questionar a questão da qualidade de luta, da qualidade de escrita, porque Kimetsu é um mangá super divertido de ler, tem um plot simples, uma premissa muito interessante, mas o que acaba acontecendo com Kimetsu é que ele tinha um universo muito rico e que poderia ter sido muito mais explorado, sabe? Desde as respirações, desde os outros conceitos de poder, desde os vilões, dos protagonistas, sabe? Então, eu, como leitor, como consumidor, me senti um pouco órfão do mangá, sabe? Porque ele acaba muito rápido. Então parece que muita coisa que poderia ter acontecido não aconteceu. Tipo, a gente ter visto um conflito maior contra os luas inferiores, por exemplo. E aí acaba pulando direto para os luas superiores, então aquele senso de perigo que a gente tinha acaba diminuindo um pouco, porque a autora, pelo fato dela ter que terminar a obra mais rápido, né, ela acaba criando coisas e situações ali para que a obra possa continuar e certos personagens não morram, né. Então isso surge aquela questão do plot armor, né, que muitos personagens acabam sobrevivendo a coisas que não era pra estar acontecendo, sabe, perde um pouco daquele impacto. Eu pergunto pra vocês, vocês acham isso? Porque vocês podem não achar, né, porque eu pelo menos, quando comecei a perceber que o Zenitsu, o Tanjiro e o Inosuke não tinham chance alguma de morrer numa luta, eu não sentia mais medo pela vida deles, sabe? Mas eu sentia medo pela vida dos Hashiras, por exemplo. Então, ela até que soube balancear. E ó, eu sei que muita gente falou no short que eu lancei que a autora passou por problemas pessoais, então ela optou por terminar a obra mais rápido. E tá tudo bem, a obra continua perfeita da forma que ela é. Mas eu, como fã, e acredito que você também, você gostaria de ter visto muito mais, né? Tanto que uma coisa muito legal que o anime tá trazendo é que ele tá desenvolvendo um pouquinho mais o arco do treinamento dos Hashiras. Porque eu tava relendo algumas partes do mangá pra fazer o vídeo e eu percebi que, tipo, por exemplo, o treinamento com o Uzui não é contado, com a Mitsuri não é contado, com o Tokito não é contado, é uma página, o treinamento é uma página, é um treinamento pra cada quadro, sabe? E o anime foi super legal, fazendo um episódio completo pra cada treinamento, sabe? Uma coisa que eu acho super legal do anime é que ele tá fazendo a gente se apegar até mesmo aos personagens figurantes, tá ligado? Então eles estão desenvolvendo um pouquinho mais esse arco que dura poucos capítulos no mangá, e no anime também durou poucos capítulos, mas teve um episódio dedicado para cada treinamento, a gente conseguiu ver cada Hashira, a forma que ele treinava. Então o anime conseguiu fazer a gente ter aquele apego pelos Hashiras, pelos figurantes e mais um pouco pelos protagonistas, né? Então achei super legal. E eu também vi muita gente reclamando que o arco tava enrolando. Puta que pariu, para de frescura, caralho. O anime tá melhorando uma porra de uma parte do mangá que não tem desenvolvimento algum. E vocês estão reclamando de barriga cheia, porra. Imagine eu, que sou fãzinho de Berserk, e a adaptação que eu tenho em anime é aquela bosta de anime 3D, né? Então, por favor, parem de reclamar, pelo amor de Deus. Mas é isso, gente. Eu espero ter conseguido apresentar todos os pontos relevantes, né? De como Kimetsu acaba caindo um pouquinho de qualidade pra mim por conta da rápida finalização, mas eu entendo a questão dos problemas pessoais da autora. E eu queria também saber a opinião de vocês, que vocês deixassem no comentário pra gente ter aquela discussão saudável. Vai que vocês viram problemas onde eu não vi, ou não viram problemas onde eu vi, né? Então eu acho interessante a gente ter essa troca de ideia, né? Porque a gente interage e eu entendo um pouquinho mais do meu público, né? Mas é isso, gente. Pra quem viu o vídeo até aqui, por favor, eu peço que deixe seu like, se inscreva, compartilhe o vídeo, por favor. Faz 2 meses que eu não posto por conta da minha rotina, né? Trabalho e casa, trabalho e casa. E finalmente eu consegui arranjar tempo. Demorou pra editar, deu um trabalhinho, mas tá aí o vídeo, gente. Então, muito obrigado pra quem viu até aqui. E se vocês puderem ajudar, vai ser muito bom. Mas é isso, gente, ó. Um big beijo pra vocês.